Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo e ajude a espalhar essa mensagem. Este é mais do que um audiolivro. É um estudo, uma introdução ao profético. Portanto, ouça com atenção. Use fones de ouvido. Esteja pronto para meditar e responder às perguntas que serão feitas. Não seja um mero ouvinte, mas também pratique o que você aprender através destes ensinos. Capítulo 8. Falsos profetas. Este capítulo discute os fatos e as falácias que cercam os falsos profetas. O que torna um profeta falso? Existem dois tipos de falsos profetas. O primeiro tipo é composto por pessoas que convidam o espírito de adivinhação em suas vidas. O dom que as faz profetizar vem de um espírito maligno e não tem nada a ver com Deus. O dom é do inferno e essas pessoas deixam seus corações se voltarem para o mal. É importante notar aqui que, apesar de a palavra ser proveniente de um espírito de adivinhação, ela pode ainda ser correta. Atos capítulo 16 ilustra este princípio através de uma falsa profetisa que tinha a palavra correta, mas o espírito errado. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: "Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo." E fez isto ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: "Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela." E na mesma hora saiu. Atos capítulo 16, versículo 16 a 18. Um psíquico é um exemplo deste tipo de falso profeta. Às vezes, médiuns podem ser muito precisos com suas previsões, mas eles não estão recebendo a informação de Deus. Quando alguém tem uma verdadeira palavra profética, ele a libera pelo poder de Deus. Quando operamos nos dons do Espírito, estamos trabalhando em concordância com os anjos de Deus. No entanto, quando um médium psíquico recebe uma previsão, esta informação é entregue e será realizada por espíritos demoníacos. Um psíquico, um médium ou um vidente faz suas previsões imbuídos de espíritos malignos e tendo um coração errado. O segundo tipo de falso profeta é composto por um grupo de pessoas que recebem um chamado em sua vida para ser profeta ou profetisa desde o nascimento ou depois de receberem a Cristo. No entanto, depois de uma caminhada com Deus, caem para longe dele. Curiosamente, em Romanos 11, versículo 29, Paulo afirma que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Mesmo se a pessoa se afastar de Deus, ela ainda será capaz de operar nos dons. No entanto, esses dons não estarão mais sob a unção do Espírito Santo, mas serão colocados nas mãos do maligno. Nos capítulos 22 a 24 de Números, lemos sobre um falso profeta chamado Balaão. Está claro nas Escrituras que Balaão recebeu sua revelação profética de Deus, mas ele tentou usar seu dom para amaldiçoar o povo de Deus em prol de receber dinheiro. Balaão tinha um dom de Deus, mas um coração do inferno. Características dos falsos profetas. De acordo com Mateus, falsos profetas têm características específicas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, estará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia,
Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 27. A seguir estão os pontos comuns que permeiam a vida de um falso profeta do tipo descrito em Mateus capítulo 7. 1. Os falsos profetas parecem ser bons como ovelhas, mas são, na verdade, maus como lobos. Eles são o inimigo das ovelhas. O fruto ruim que eles produzem não é um falso dom, mas sim um coração mau. Lembre-se, essas pessoas vão dizer a Jesus: não profetizamos nós em teu nome e não expulsamos demônios em teu nome? Mas ele dirá: nunca vos conheci. Ele o chama de iníquos. É interessante como Jesus define a iniquidade no capítulo 7 de Mateus, na descrição de dois diferentes homens construindo casas. Ele considerou aquele que ouviu suas palavras, mas não agiu de acordo com elas, como sendo iníquo. Observe também que o Senhor equipara aqueles que o conhecem a pessoas que mantêm sua palavra. A incapacidade de ensinar ou instruir de um falso profeta é fruto da iniquidade. Não importa se essas pessoas são capazes de realizar sinais, maravilhas e milagres. Seu verdadeiro fruto é revelado em se eles sabem ou não obedecer a Deus. João 14, versículo 15 diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. 2. Os falsos profetas têm seu próprio sistema de crenças fundado sobre algumas passagens das Escrituras, a areia, e não todo o conselho de Deus, a rocha. Falsos profetas retiram certas passagens das Escrituras fora do contexto e defendem suas próprias ideias. Eles pegam as Escrituras, retiram uma história ou uma ideia e criam uma nova doutrina. 3. Falsos profetas têm poder. Infelizmente, o seu objetivo é usar sua influência para atrair pessoas a si mesmo, ao invés de levá-las a Cristo. Um falso profeta faz de si a própria resposta no lugar de Deus. Em vez de ensinar o corpo de Cristo a ouvir a Deus, por si mesmos, os falsos profetas pensam que são a linha direta das pessoas para Deus. Às vezes, essa perspectiva é o resultado da imaturidade ou da má compreensão do que realmente é o ministério profético. No entanto, se eles apresentam outros sinais, além daqueles que temos visto, ou intencionalmente apresentam suas vozes proféticas como sendo maneira exclusiva de ouvir a Deus, eles estarão pisando em terreno perigoso. Algumas pessoas têm um forte desejo de atraírem as pessoas até elas, através de seus ministérios, em vez de levá-las a Cristo. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, versículo 24. É importante para nós estarmos cientes desta realidade, uma vez que é fácil as pessoas assumirem que sinais, maravilhas e demonstrações de poder confirmam e validam certas pessoas como se fossem profetas autênticos. Discernimento de espíritos. De acordo com o apóstolo João, existem outras maneiras de discernir um profeta verdadeiro de um falso. Na carta de 1 João, o apóstolo dá as chaves para discernir os espíritos. O primeiro verso do texto adverte os cristãos a não se tornarem falsos profetas acreditando nos espíritos errados. Esse alerta é preocupante.
Muitos cristãos não acreditam que os espíritos malignos podem influenciá-los. Um dos maiores enganos na igreja hoje é a ideia de que os cristãos não podem ser ludibriados pelo diabo. A escritura seguinte dissipa claramente esse mito. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é do espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está agora no mundo. 1 João 4, versículos de 1 a 3. 5 testes de um verdadeiro profeta. 1. O profeta acredita na obra redentora do Filho de Deus. Uma coisa a se observar é que os falsos profetas possuem uma natureza anticristo. Eles não são anti-Jesus. A palavra Cristo é a palavra grega Christos e significa o ungido. A unção é sempre relacionada com o poder de Deus. Cuidado com pessoas que tentam te dizer que Jesus não faz milagres mais. Isso é perigoso, porque a Escritura nos diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 8. De acordo com Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, há outro Jesus, entre aspas, que não é o Cristo, o ungido. O Jesus que servimos foi ungido ontem, é ungido hoje e será ungido para sempre. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 João capítulo 4, versículos de 4 a 6. 2. Os falsos profetas não gostam de ouvir ninguém, pois eles acreditam que Deus lhes diz tudo. Falsos profetas são hiperespirituais. Eles começam a maioria de suas declarações com: "O Senhor me disse", ou "Deus me revelou". Eu descobri com o passar dos anos que essa é apenas uma maneira espiritual de dizer: eu não quero a sua intromissão, sua liderança ou sua orientação em minha vida. Falsos profetas muitas vezes fazem declarações do tipo: "O Senhor é meu pastor". Mas a verdade é que, se estivéssemos realmente submetidos a Deus, então isso seria manifesto na submissão às verdadeiras autoridades espirituais. Se dizemos que seguimos a Jesus, mas não seguimos os líderes que Ele colocou em posição de autoridade sobre nossas vidas, então estamos nos enganando. Por diversas vezes em nossas vidas precisamos de outra voz para nos dar uma orientação, direção e disciplina produtoras de maturidade. Quando resistimos à autoridade, nós nos privamos de uma oportunidade para o crescimento espiritual que, em última análise, dificulta o agir do Espírito Santo ser liberado através de nossas vidas. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que, por ele, vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança,
porque qual ele é, somos nós também neste mundo. 1 João 4, versículos de 7 a 17. Falsos profetas veem a correção como perseguição. Eles costumam dizer coisas como: você sabe, eles perseguiram os profetas do passado. Em primeiro lugar, eles não têm nada em comum com os profetas do passado, porque agora estamos debaixo da nova aliança. Não há mais vozes proféticas da antiga aliança. Por isso, essa declaração deve ser imediatamente rejeitada. Na verdade, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos lembra que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32. A Bíblia Ampliada expõe isso perfeitamente, dizendo que os espíritos dos profetas estão sujeitos a serem silenciados quando necessário. Em outras palavras, os profetas verdadeiros estão dispostos a receber a correção quando estão entregando uma mensagem em línguas ou compartilhando uma palavra profética. 3. Os falsos profetas não são motivados pelo amor, mas são motivados por uma necessidade de serem notados. O tema central de todos os ministérios deve ser o amor de Deus. Devemos nos perguntar: eu estou no ministério com o propósito de trazer à tona o melhor das pessoas? Eu tenho o tipo de amor que cobre uma multidão de pecados? Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz: eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. 1 João capítulo 4, versículos de 19 a 21. 4. Os falsos profetas comumente usam medo para impelir as pessoas. Desgraça e melancolia tendem a ser o tema central da mensagem de um falso profeta. Também é comum para eles dizerem coisas como: Deus me mostrou algo sobre você, mas eu não posso dizer a você o que é. Esse tipo de declaração gera insegurança nas pessoas. Falsos profetas amam te fazer pensar que tem algo estranho em você, que você não sabe o que é. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. 1 João 4, versículo 18. O amor é o tema central do Evangelho. Qualquer um que atue no ministério profético, que não seja reconhecido pelo amor, perdeu o ponto central do Evangelho. Vamos cometer erros, nos atrapalhar e até mesmo falhar às vezes, mas quando o amor está no centro de nosso ministério, ele sempre expressará bondade, mansidão e humildade. 5. Os profetas não estão em uma relação de aliança com o corpo de Cristo. Eu já pude observar falsos profetas que têm uma relação saudável com a igreja local onde frequentam. Ressalto que muitos nem sequer frequentam uma igreja. Eles andam de um lugar para outro à procura de pessoas que irão ouvi-los. Muitas vezes, o seu objetivo é ganhar seguidores, roubando pessoas dos rebanhos. Falsos profetas muitas vezes usam uma combinação de poder e bajulação para atraírem seguidores. Os falsos profetas não estão em relacionamentos de aliança com o corpo de Cristo. Por isso, recrutam pessoas para fora da comunidade da igreja para que elas se unam a eles em sua jornada espiritual independente e totalmente distorcida. A palavra aliança significa que não estamos em um relacionamento pelo que podemos obter da pessoa, mas sim pelo que podemos dar a ela. Relações de aliança são caras. Jesus, em João 15, versículo 13, disse: ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Conduzindo as pessoas para fora da decepção profética. Confrontar aqueles que acreditam que são verdadeiros profetas, mas na verdade não são, pode ser uma situação bastante difícil. A maioria dos falsos profetas tem sofrido abuso por parte de autoridades em suas vidas e, portanto, não confiam em ninguém. O medo é a razão número 1 pela qual as pessoas tornam-se hiperespirituais e isso resulta em engano religioso. Para piorar a situação, muitos falsos profetas têm complexo de Marte.
Quanto mais confrontados sobre a sua estranheza, mais validados se sentem. Interpretam as tentativas de corrigi-los como perseguição, o que prova que estão perante Deus, entre aspas, e contra o sistema religioso injusto. Dizem coisas como: "Eu não acredito em religião organizada", quando o verdadeiro problema é que eles não gostam de limites. Lembre-se, Jesus os chama de iníquos. Iníquos são pessoas que não querem viver debaixo de nenhuma autoridade. Então, como podem ser ajudados? Primeiro, os líderes do rebanho não devem ter medo de enfrentar essas pessoas. Por parecerem mais espirituais do que a liderança, pode ser intimidador. Mas lembre-se, tudo que a maldade precisa para prosperar é que os homens justos não façam nada. Também é importante não reagir. Em vez disso, responder a essas pessoas, caso contrário, a cura pode ser pior do que a doença. Pessoas assim estão acostumadas com críticas e rejeições, e isso só validaria o ministério, entre aspas, delas. Elas podem, no entanto, ser conquistadas pela verdade, pela disciplina piedosa, não a punição. A diferença entre punição e disciplina é que a punição diz: "Eu vou ficar quite com você pelos danos que você me causou." Mas a disciplina diz: "Eu te amo demais para te deixar quebrado." A única esperança para essas pessoas é que elas comecem a se sentir amadas. Quando elas experimentarem o amor de Deus, poderão começar a confiar na liderança que as conduzirão para fora de seu engano. Se elas recusarem a se arrependerem e submeterem-se à correção, deverão ser removidas da comunhão. Caso contrário, levarão outros a se desviarem. Como mencionado anteriormente, a principal fraqueza dos falsos profetas é que eles atraem as pessoas para si ao invés de as levarem para Deus. Há um curto espaço de tempo para que a liderança lide com os falsos profetas antes de eles reunirem as pessoas em sua defesa contra a liderança. A maioria deles tem uma incrível capacidade de se unirem às ovelhas mais jovens ou feridas e são capazes de dividir o rebanho. Finalmente, como lobos, eles devoram as ovelhas com engano. Cuidado com os falsos profetas. Perguntas para meditação. 1. Cite 5 coisas que distinguem um falso profeta de um verdadeiro profeta. 2. Cite uma das principais razões pelas quais as pessoas se tornam falsos profetas. 3. Por que se opor aos falsos profetas de alguma forma parece validar ou reforçar seu ministério? 4. Uma pessoa que entrega profecias imprecisas sempre será um falso profeta? E 5. Uma pessoa pode dar profecias precisas e ainda ser um falso profeta? Perguntas para discussão em grupo. 1. Por que é importante para os cristãos saberem reconhecer os falsos profetas no meio deles? 2. Explique por que a demonstração de poder e milagres não é um sinal de um verdadeiro profeta. 3. Por que você acha que os falsos profetas são resistentes a se submeterem à autoridade? 4. Na primeira carta de João, no capítulo 4, os amados são avisados para não se tornarem falsos profetas. Como poderia alguém que ama Jesus eventualmente cair na categoria de um falso profeta? 5. Você vê alguma dessas tendências em seu próprio coração? Aplicação para a vida. Independência, medo e orgulho nos impedem de ter uma relação mais profunda com Deus e com seu povo. É muito importante que tenhamos pessoas em nossas vidas que confiamos mais do que em nós mesmos. Você tem um relacionamento com alguém em quem você confia em sua vida? Se essa pessoa te disser que você tem um problema e que você está cego para ele, você acreditaria nessa pessoa, mesmo que não sentisse ser verdade? Precisamos construir esses tipos de relacionamentos para nos mantermos seguros, para que possamos viver ao máximo. Vá, construa um relacionamento com alguém cuja autoridade você pode confiar. Capítulo 9. Praticando a profecia. Este capítulo fornece algumas lições práticas sobre diversas formas de se praticar o dom da profecia
e das palavras de conhecimento. Praticando os dons do Espírito. Infelizmente, alguns cristãos não compreendem a definição da prática dos dons do Espírito Santo. Nós não os praticamos de modo que o Espírito Santo possa melhorá-los, mas praticamos para que possamos melhorar a nossa capacidade de fluir com aquilo que o Espírito Santo está fazendo. No Antigo Testamento, Samuel, Elias e Eliseu mentorearam alguns jovens conhecidos como os filhos dos profetas. Esses jovens homens espirituais estudaram debaixo da orientação desses profetas, o que ficou conhecido como a Escola dos Profetas. Apesar de a base dos filhos dos profetas ter sido em Naiote, em Ramá, eles caminhavam por todo o deserto, praticando suas profecias à medida em que eram orientados por esses profetas de renome. Então, enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram a congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 20. A prática dos dons do Espírito deve ocorrer em uma atmosfera de amor e de uma cultura de autoridade espiritual. Sem estar em submissão à verdadeira autoridade espiritual, somos como um empreiteiro que constrói um arranha-céus sem alicerces. A primeira vez que o vento soprar, todo edifício irá desmoronar. Sem dor, sem ganho. Na primeira carta a Timóteo, Paulo exorta a ir além da sua zona de conforto em relação ao seu dom espiritual. Qualquer pessoa que pratica algum exercício físico sabe que só há resultado no exercício quando seu corpo sente um certo grau de dor. Portanto, se você acordar na manhã seguinte, após um exercício, e não estiver dolorido, perceberá que o exercício só te manteve na condição atual. O mesmo princípio aplica-se ao nosso crescimento espiritual. Se nós só fizermos o que for confortável para nós, falharemos no crescimento. Sempre que estamos realmente crescendo, haverá um elemento de desconforto. Você pode olhar para a dor por esse ditado: os cães da destruição estão às portas do seu destino. Em outras palavras, as coisas que você tem medo de enfrentar muitas vezes trazem as maiores recompensas. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 14 e 15. Coloque o dom no fogo. Paulo em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, lembra Timóteo: desperte o dom de Deus. De acordo com o grego, essa frase pode ser traduzida como coloque o seu dom no fogo. O próximo versículo faz ainda mais sentido agora nesse contexto. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1, versículo 7, Nova Versão Internacional. Sempre que damos um passo de fé, devemos dar um passo sobre o medo. O medo é o cão de guarda que protege a fortaleza de prosperidade espiritual. Quando o cão começa a latir, podemos ter a certeza de que o tesouro que ele está guardando está próximo. A maioria das pessoas não permite que seus dons sejam forjados no fogo arriscado. Isso resulta em dons que são fracos e não provados. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo 1, versículos 6 e 7. Sugestões para a prática da profecia. Seguem algumas sugestões para praticar os dons do Espírito. 1. Profetize o seu dia. Quando você acordar pela manhã, ore e peça ao Senhor para obter informações sobre algo que vai acontecer durante o dia. Anote de forma clara para que você possa compreender. No final do dia, verifique e veja se o evento que você profetizou para si mesmo aconteceu. Veja também o quão explícita a informação foi para você e se você compreendeu os detalhes específicos do evento.
2. Pratique palavras de conhecimento. Vá a um restaurante ou a um local comercial e ore pela pessoa que estiver fornecendo um serviço para você. Peça ao Senhor que te dê palavras de conhecimento a respeito daquela pessoa. Normalmente, é melhor que você ore quando a pessoa não estiver na sua presença. Anote as palavras de conhecimento em um pedaço de papel. Mais tarde, você pode entrevistar a pessoa a respeito das palavras de conhecimento que você recebeu. Por exemplo, se você achar que o Senhor te mostrou que a pessoa que estiver recebendo a palavra tem 3 filhos, você pode simplesmente perguntar se ele ou ela tem filhos. Se a resposta for sim, você pode perguntar quantos e etc. Quando você ainda estiver aprendendo, eu sugiro que você não diga à pessoa que você tem uma palavra de conhecimento de Deus para ela. No início, essa prática é mais para o seu crescimento na prática do seu dom do que de fato será para você ministrar o seu dom. À medida que sua capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo melhorar, você começará a agir mais em ousadia e em fé. 3. Junte-se a outra pessoa. Conte com a ajuda de um parceiro de oração. Ore um pelo outro e peça ao Senhor que dê a vocês palavras de conhecimento. Revezem e compartilhem o que acreditam que Deus mostrou a vocês. Deixe o outro julgar a palavra que você deu a ele ou a ela. Obviamente, isso funciona melhor se ambos estiverem tentando desenvolver seus dons espirituais. É importante neste exercício serem extremamente sinceros um com o outro, de modo a obter uma avaliação honesta de como você está atuando no dom. 4. Palavras de conhecimento para cura. Você pode praticar palavras de conhecimento de cura em grupo, simplesmente orando e pedindo ao Senhor para te mostrar quem está com alguma doença ou dor. Isso muitas vezes vem com uma sensação em seu corpo que coincide diretamente com a parte do corpo da pessoa que o Senhor quer curar. Se for apropriado, na reunião, pergunte ao grupo se alguém tem um problema específico naquela parte do corpo. Então, depois você deve orar por essa pessoa e experimentar a alegria de ver o Senhor curá-la. 5. Profetizar como um grupo. Outra forma de praticar o dom em um ambiente de grupo é escolhendo um membro do grupo e os demais profetizem para esse membro. Quando as palavras forem dadas, peça aos membros do grupo que as escreva. Depois de um número adequado de palavras proféticas dadas, peça à pessoa que as recebeu para julgá-las ou dar o feedback ao grupo sobre a precisão das palavras. 6. Intercessão profética. Intercessão profética é praticada quando oramos. Muitas vezes em oração, o Senhor te dará uma visão sobre a vida de pessoas. Profetize uma resposta para cada uma das questões que você vê e em seguida peça ao Senhor para permitir que você encontre aquela pessoa naquele dia. Você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que o Senhor trará em sua mente para orar por elas, mesmo que você não tenha visto essas pessoas há meses ou há anos. Muito provavelmente, em um breve tempo, você ouvirá a respeito delas. Perguntas para meditação. 1. Cite o maior obstáculo que devemos superar para ver nossos dons crescerem. 2. Como podemos dizer que estamos crescendo em nossos dons? 3. Cite 3 maneiras pelas quais podemos praticar nossos dons espirituais. Perguntas para discussão em grupo. 1. Compartilhe uma experiência que teve quando você superou pela fé um medo. O que você aprendeu com a experiência? 2. Qual é o seu maior medo quando você considera andar na plenitude dos seus dons? 3. O que você pretende fazer em relação aos seus medos? 4. Aproveite esta oportunidade para praticar o que você aprendeu. Escolha alguém no grupo para profetizar sobre a vida dela e depois peça que a pessoa julgue a exatidão das palavras liberadas. Aplicação para a vida. Crie um plano para superar os medos de expor seus dons. Em seguida, compartilhe com alguém o seu plano a fim de prestar contas e concretizar seu plano. Epílogo. A cada dia, o mundo acorda com as más notícias de um planeta em decadência. Depressão e morte penetram nossas mentes e roubam nossa coragem. Até mesmo em nossas casas,
Um local que antes era um lugar seguro para nossos filhos crescerem em amor, tornou-se para muitos campos de batalha, onde os menores devem correr para se esconderem. Paus e pedras estão quebrando os ossos e os nomes estão sendo excluídos de seus futuros. No entanto, em meio a esta confusão, ainda há um Deus que só descansou um dia. Suas proclamações criadoras, cheias de vida e de bondade no livro de Gênesis, perpetuam através de seus vasos até os dias de hoje. É Ele quem reina supremamente sobre toda a sua criação. Ele não está deprimido, confuso, com medo ou perplexo sobre as trevas do planeta. Ele fala para aqueles que estão sem forma e vazios, e a vida é o resultado de suas palavras. Eu conheço um homem que há 38 anos teve um derrame cerebral. As sequelas do derrame duraram mais do que 3 anos e meio. Suas mãos tremiam tão violentamente que ele não podia nem mesmo levar um copo de água à boca sem que fosse necessário usar ambas as mãos. Ele suava tão profusamente à noite por causa do medo e da ansiedade que sua esposa tinha que se levantar no meio da noite para trocar os lençóis encharcados. Conforme o tempo passou, ele começou a perder o sentido e muitas vezes por dia se imaginava assassinando pessoas ou coisa pior. Demônios o visitavam e o atormentavam durante todas as noites. Numa tarde, alguns de seus amigos o convenceram a participar de um retiro cristão nas montanhas. Naquele dia, um profeta pregou e chamou o jovem dentre a multidão e profetizou para ele. Ele disse: "O Senhor te chamou para ser uma pilastra na casa de Deus. Você deve ser um professor e um pastor para seu povo. A força está dentro de você." A guerra na vida daquele homem foi vencida naquele dia. Eu o conheço muito bem, porque esse homem sou eu. Nunca subestime o poder redentor do ministério profético de Deus. Há muitas pessoas famintas para descobrirem quem realmente são. Você tem a capacidade de mudar a história de pessoas que estão perdidas e arrasadas. Não as decepcione. Caderno de anotações e experiências pessoais. Registrar suas experiências irão te ajudar no desenvolvimento e na construção da sua fé. Esses registros poderão ser usados como meio de aprendizagem e ensino. Eles servirão como ferramentas, assim como os atletas usam as gravações de seus jogos anteriores para melhorarem suas habilidades. Você pode querer copiar as páginas e criar um diário profético. Permita que a viagem comece. Assim funciona o caderno de visões e anotações de experiências pessoais. Em primeiro lugar, você vai registrar a data do seu sonho ou da sua visão. E então você escreve o sonho ou a visão que você teve. Em seguida, você ora por uma interpretação. Lembre-se que a interpretação e a aplicação sempre vêm do Senhor. Então você escreve a interpretação que o Espírito Santo te deu e depois você ora ao Senhor pela aplicação. Assim que o Senhor te der a aplicação, você também anota. Em seguida, você deve deixar um espaço para escrever a data de realização. Assim que se realizar o sonho ou a visão que você teve, escreva a data em que se realizou. Você pode comprar um caderno específico para isso, para que você possa anotar os seus sonhos, a interpretação deles e a aplicação. Lembre-se de colocar as datas. É muito importante que você crie o hábito de anotar o seu sonho assim que você acordar, mesmo que seja no meio da noite. Então escreva o seu sonho. E se você quer começar a ter sonhos proféticos ou visões, anote os sonhos, mesmo aqueles que sejam aleatórios. Anote os seus sonhos, porque assim a sua mente vai entender que os sonhos que você tem realmente são importantes para você. Fim do livro. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo e ajude a espalhar essa mensagem.